Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje são 9 de junho de 2022. Vamos falar sobre o arquétipo do ativista quântico. Vamos direto ao ponto. É o seguinte, primeiro ponto muito importante, antes de iniciarmos passar esse conhecimento sobre o arquétipo do ativista quântico, é muito importante entender que todo mundo que inicia o estudo da espiritualidade de forma profunda, a união, né, ciência e espiritualidade, o entendimento de como o universo funciona. Eu não vou falar a palavra física quântica porque isso aí gera aborrecimento. Então, entendimento de como o universo funciona, pô. Isso aí, espiritualidade, pô. Lei da atração. Todo mundo que inicia esses estudos, a pessoa inicia uma jornada, que é a jornada do ativista quântico, que é um arquétipo. Todo arquétipo, ele tem uma história, história com E, história vivenciada, que é chamado de mito. Então, para a pessoa chegar no máximo, não digo máximo, mas aproveitar, acessar mesmo o arquétipo, estar com o arquétipo vivo em si, ela tem que percorrer esse mito. E quando a pessoa ela entende quais são as fases do mito, ou seja, as fases da história, ela acessa o arquétipo da forma correta. Por isso que antes de usar um arquétipo, usar de forma consciente, é importante a pessoa saber o que ela está fazendo. Porque aí ela vai ter a percepção mais aflorada para tomar as decisões corretas, de acordo com aquele mito, porque quando a pessoa vivencia o arquétipo, ela vai vivenciar aquele mito, como todo mundo vai vivenciar o mito do arquétipo. Então, as decisões devem estar abraçadas com o que diz o mito, ou seja, com o que diz a história. E hoje iremos falar sobre o arquétipo do ativista quântico. Existem fases dentro do arquétipo do ativista quântico. São 12 fases. Vamos falar delas, assim, as primeiras, até a metade, são as principais. Primeiro ponto. Quando a pessoa, antes dela iniciar os estudos, do entendimento de como o universo funciona, a lei da atração, estudo da quântica, ela logo antes, ou então durante toda a vida antes de iniciar os estudos, ou até mesmo durante os estudos, a pessoa ela tem um sentimento de que falta alguma coisa, ela quando vai dormir fica com a cabeça no travesseiro pensando, tem um sentimento de que está faltando algo na vida dela, ou um sentimento de que ela não é daqui, desse lugar, desse planeta, um sentimento de que as coisas estão girando em círculos, a vida dela não prospera de forma sábia, ela pode até ter prosperidade, mas não existe aquela prosperidade com sabedoria, ou não há prosperidade alguma. Ela sente que, né, está num caminho que não é o correto. É um caminho que vai fazê-la andar em círculos. Quando eu digo andar em círculos, não somente nesta encarnação. Andar em círculos em várias encarnações. Desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, desencarna, encarna, sem trilhar, sem fechar o quebra-cabeça por completo. Então, existe esse sentimento, essa carência, essa ausência de algo. E aí é quando existe um chamado. Ela escuta, alguém conta a ela vê do YouTube, chega até ela, alguém manda um link, ela abre o vídeo, por algum motivo ela resolve abrir,
Nunca abre vídeo nenhum que enviou para ela. Mas num certo dia, lá, esse aqui eu vou abrir. Aí tá lá. Tá falando sobre lei da atração. Tá falando sobre espiritualidade quântica. Vídeo do Hélio Couto, Greg Braden, Tesla e por aí vai. E quando ela começa a visualizar, a escutar aquele conhecimento, aquilo faz sentido. E ela percebe que são coisas, são conhecimentos que muitas pessoas elas já sabiam de forma inconsciente que aquilo ali existia, aquele conhecimento é aquele conhecimento que a maioria das pessoas ignoram, acham que é mentira, ela já fazia um certo sentido, ela já sabia que aquilo ali existia. Soa como música, o que ela escuta, o que ela visualiza. Isso é como se fosse um chamado. No meu caso, o chamado, no meu caso, foi o seguinte. Eu assisti um filme chamado Revolver. É o filme que eu indico para todo mundo. Quem entra na mentoria tem uma relação de filmes e séries, e esse filme é o principal, Revolver. Eu assisti esse filme. Beleza, eu não entendi quase pouca coisa, quase nada. E aí um amigo meu do trabalho falou para mim que o filme Revolver era um dos melhores filmes que ele assistiu na vida, se não fosse o melhor. Falei, nossa, pô, então, né, acho que eu vou rever o filme, né, para captar aí quão bom tem neste filme. Só que aí eu tive um convite para uma festa lá em Mato Grosso do Sul. E eu fui. Eu fui lá na festa e tal, noitada, aquela, né, eu voltei no final de semana de lá, sabe, meio que sentindo que, pô, né, não agregou em nada. Foi uma diversão e tal, mas o que agregou de positivo? Nada, né? Porque quando falamos agregar algo, significa agregar algo não somente aqui desta encarnação. Quando se agrega algo, se agrega na sua evolução como um todo. Agregar significa você somar, entre aspas, pontos para que esta encarnação seja algo válido e não inválido. Depois que a pessoa desencarna, essa encarnação vai ser vista como válida ou inválida, assim, né? A grosso modo falando. Em mais de 90% dos casos, são inválidas. Mais de 95%. Inválidas, sempre existe uma evolução, tá? Sempre existe uma evolução, claro. Mas inválidas no sentido de contar, de ser uma peça para fechar o quebra-cabeça para passar para um outro patamar que eu não vou chegar lá, né? Que aí já é algo bem mais profundo. Agregar algo à sua vida significa isso. Né? Fazer com que realmente sejam somados, entre aspas, pontos, assim, não que seja um jogo, tá? É só uma forma de falar. Sejam somados pontos para que esta encarnação seja válida. E ir para a noitada se divertir, isso é zero. Zero. E eu tive esse sentimento, pô, que saco isso aí, pô, eu quero crescer, quero evoluir, quero fazer, né? Algo tem que acontecer na minha vida. Algo deve acontecer. Não que eu estava mal, concursado e tudo mais, mas eu sentia que faltava algo. E aí eu fiz uma amizade nesse final de semana e eu falei com um amigo, né, fiz uma amizade, é amigo de um amigo meu, né? Que eu fui com um amigo meu, ele era amigo de um amigo meu, morava lá, e tinha uma loja, né? Eu comprei mais roupas na loja dele e tal, que eu gostei. E aí o cara era maneiro, e eu conversei com ele, é, tô sentindo que tá faltando algo, não sei o quê. Aí ele chegou e falou assim para mim, cara, você tem que estudar umas coisas novas. Aí eu, tipo o quê? Isso eu conheci ele no final de semana. Ele falou isso pra mim num domingo, acho que conheci ele na sexta ou no sábado. Aí ele mencionou alguns estudos e falou dentre dos estudos que ele falou que eu deveria mergulhar, ele citou física quântica. Então, tá bom. Nem sabia o que é, nem imaginava. E aí
eu voltei para o Rio. Quando eu cheguei, quando eu bati os pés em casa, a minha mãe entrou em contato comigo e falou de uma forma, sabe, de uma forma bem empolgante. Ela chegou e falou: Igor, você tem que ver isso aqui, você não está entendendo, você tem que estudar que isso aqui é maravilhoso. E aí era um artigo do Greg Braden, falando sobre cura e tudo mais. Mas ela falou com uma empolgação tão grande, e aí eu fui pesquisar, e eu vi que tinha a ver com física quântica. Quando eu falo física quântica, era para quem acredita que a física quântica é a ciência que prova cientificamente que o que falamos sobre lei da atração é real. Mas, sim, não precisa usar a palavra física quântica. Não precisa. Eu bato essa tecla porque tem muita gente que... As pessoas físicos mesmo, as pessoas que são muito céticas, quando eles escutam alguém associar física quântica a desenvolvimento pessoal, eles, né, eles ficam bravos, xingam e tudo mais. Acho que toca na sombra. Então, não preciso usar essa nomenclatura, porque é irrelevante. Mas eu fui pesquisar e cheguei o Greg Braden e fui pesquisar mais. Fiz pesquisar no YouTube, aí veio palestras do Hélio Couto e tudo. E aí eu assisti o filme Revolver de novo, e aí tudo começou. Aí tudo fez sentido e tudo começou. Isso foi o meu chamado. Nesse exato momento, de uma forma rápida, peço que você visualize como foi o seu chamado, porque houve um chamado, ou talvez o chamado está sendo agora, para algumas pessoas. Então esse é o chamado. Logo após, isso é uma jornada arquetípica do ativista quântico. É o arquétipo do ativista quântico. É a história que o ativista quântico deve percorrer. Até aí, tranquilo para todo mundo. Logo após, vem uma espécie de recusa ao chamado. Recusa. Vem o chamado, a pessoa começa a estudar, a olhar e tal, só que aquilo é tão diferente do paradigma dela atual, do conjunto de crenças dela atual, que chega um determinado momento que ela chega e fala: não, eu estou andando para trás, estou dando marcha ré, eu estou evoluindo, porque existe um modelo, né? Existe um modelo de pessoa bem-sucedida na Matrix. Aquela pessoa que se forma na faculdade, casa, tem seus filhos, trabalha, aí trabalha de segunda a sexta, muitas vezes de forma escrava. Na maioria das vezes a pessoa não é feliz no trabalho, trabalha em algo. Às vezes até a pessoa gosta, mas não é aquela alegria genuína que se sente quando a pessoa está no propósito de vida dela. E aí pensa em fazer uma pós, e aí começa a viver pelos filhos, abdica da vida dela pelos filhos, e isso é visto como algo, nossa, que coisa boa, né? Ele cuida dos filhos, a vida dele é cuidar dos filhos. Isso é a maior burrice que existe. Não que a pessoa não deva cuidar dos filhos, mas ela deve viver a vida dela e também cuidar dos filhos. Abdicar da própria vida para cuidar dos filhos, isso é uma falta de amor próprio muito grande. Existe esse modelo. E quando a pessoa está fora desse modelo, ela tem um sentimento de que é um pássaro fora do ninho. E realmente o ativista quântico é um pássaro fora do ninho, graças a Deus. A pessoa que está fora da Matrix, vivendo nela, mas sem aceitar determinadas circunstâncias, respeitando as leis, mas não aceitando determinadas circunstâncias, porque a Matrix suga. Então, é um pássaro fora do ninho, só que ser um pássaro fora do ninho assusta. Então, quando ela se sente assustada, vem aí uma negação ao chamado, a recusa.
Porque ela começa a estudar e as pessoas começam a comentar, começam a rir, sabe? Rir de deboche. Quando ela vai falar sobre o que ela estuda, as pessoas começam a rir de deboche. Você é maluco, tudo mais. E aí a pessoa, né, falta fortalecimento da personalidade, então ela, é verdade, acaba aceitando aquilo ali. Porque a pessoa que vive na Matrix, ela deixa que terceiros, que as pessoas externas, e não o seu interno, ditem o ritmo dela. Ela não dita o ritmo, ela permite que as pessoas ao seu redor ditem o ritmo dela. E, mais uma vez, vivenciando o arquétipo do ativista quântico, ela tem um momento em que ela cede entre aspas, a manada, a Matrix. Só que a próxima fase é o famoso encontro com o, entre aspas, mentor. Após ela recusar esse chamado, né, existe um arquétipo chamado Ananke, que fica o tempo inteiro puxando a pessoa. Isso todas as pessoas que estão aqui nesta terceira dimensão encarnada, esse projeto Planeta Terra aqui. Todo mundo tem, desde que nasceu, o arquétipo de Ananke, que fica trazendo a pessoa para o propósito de vida dela. Fica puxando a pessoa para o que ela deve fazer. E se está previsto, se foi determinado que você seguir o arquétipo do ativista quântico, todos deveriam seguir, todas as pessoas, mas infelizmente cada pessoa tem o seu tempo, infelizmente não, felizmente, cada pessoa tem o seu tempo, né? E se você está aqui agora, o seu tempo é este de viver este arquétipo, então a Ananke, que é um arquétipo primordial feminino, mas está nos homens, nas mulheres, fica trazendo, né, move energias, move, entre aspas, coincidências não existem, né? Colapsos para que você volte volte a vibrar nesta frequência do ativismo quântico, do arquétipo do ativista quântico. Então, chega até você a figura de um mentor, uma pessoa pelo qual você é esse aí, esse é o cara, essa é a pessoa. Sentir firmeza nela e se aprofunda ali, se apega. E aí começa uma jornada. Neste momento, tem um perigo muito grande e muitas pessoas que estão nessa jornada se encontram neste exato momento, neste lugar, que é o que chamamos de abismo entre a teoria e a prática. Esses estudos, ele mexe com o ego. Por que mexe com o ego? Porque são estudos que poucas pessoas têm acesso. E quando uma pessoa, dá um exemplo, assim, ela não fez faculdade, ela está fora daquele padrão, né, fazer faculdade ou não, isso aí depende do propósito de vida da pessoa, não necessariamente ela deve fazer. A maioria das pessoas tem propósitos que não precisam de faculdade, a maioria. Muitas vezes a faculdade atrapalha o propósito dela. Eu sou formado, tá? Tô falando isso porque eu não sou formado, eu sou formado. Mas muitas vezes a faculdade atrapalha o propósito de vida da pessoa, porque a faculdade está na Matrix. Se ela não tiver o discernimento de aproveitar o que é bom e deixar de lado o que a limita, a faculdade vai acabar fazendo mal. Mas se ela tiver o discernimento, vai fazer muito bem, porque todo conhecimento é poder, todo conhecimento é evolução, conhecimento positivo. E a pessoa tem acesso a conhecimentos que poucas pessoas têm. E no que ela tem esse encontro com o mentor, ela mergulha nesses conhecimentos, começa a estudar. E ela vai absorvendo muita coisa. Só que ela não coloca em prática. E aí vem o que chamamos de inflação do ego. E ela vai para o abismo entre a teoria e a prática. Por que inflação do ego? Porque ela começa a falar sobre o que ela aprendeu para as pessoas ao seu redor
Não no sentido de ensinar. Ela acredita que está ensinando alguém. Mas o que está por trás disso é o egocentrismo dela estar falando para a pessoa: olha, eu enxergo o que você não enxerga. Isso, e aí começa a falar arquétipos, espiritualidade, lei da atração, crença limitante, por aí vai. Mas não é a intenção em ensinar, é uma intenção de mostrar que ela sabe. E é muito difícil alguém perceber isso. As pessoas acreditam que estão passando conhecimento a fim de ajudar, só que elas estão apenas inflando o ego. E é o tipo de pessoa que absorve conhecimento, mas não os coloca em prática. E é muito fácil identificar isso. Muito fácil. Né? É um jeito fácil de identificar. É a típica pessoa que está, entre aspas, fedendo a peixe. Fedendo a peixe. Ou seja, não tem dinheiro, não tem retorno financeiro. Se a pessoa se ela tem muito conhecimento, mas ela diz, olha, eu tenho muito conhecimento, mas o problema é a questão do dinheiro, ela está no abismo entre a teoria e a prática. E muitas vezes com um ego, um ego assim ao seu redor, que ela fica cega. Por mais que as pessoas tentam avisá-la, muitas vezes ela fica cega. Ela não entende, não aceita que está no abismo entre a teoria e a prática. Sem R$1 às vezes na conta, corrente. Vendendo almoço para comprar janta. Mas tirando, desculpa o termo, tirando onda, falando que sabe isso, sei isso, sei aquilo, sei o que mais. Mas não tem resultado. Porque ela está no abismo entre a teoria e a prática. Enquanto se a pessoa está nesta condição, enquanto ela não aceitar, dificilmente ela sai. E eu repito, como identificar? Muito simples, muito simples. Quais são os resultados? E aí eu vou ser mais específico, como eu já falei. Até mesmo nos resultados, as pessoas se enganam. Ela fala, não, eu evolui muito e tudo mais. Muitas vezes isso é pura enganação. Para ter certeza, não tem como fugir. Basta olhar a sua questão financeira. Está tendo prosperidade financeira? Tá. Então, ok. Está tendo, né, crescimento mês a mês? Então, ok. Assim, não que isso seja somente isso. Eu estou dizendo que isso é um forte parâmetro para que a pessoa não se engane. Dela achar que está crescendo, evoluindo e tudo mais, mas não tem R$1 na conta. Não, o crescimento tem que ser em todos os setores. Se não está tendo crescimento financeiro, é porque você não está evoluindo. Quando a pessoa evolui, ela cresce em todos os setores. Bem, só de falar isso, eu já toquei algumas sombras. Então, nesse momento, ela se encontra muitas vezes no abismo entre a teoria e a prática. Só que existe a figura do mentor. Se ela insistir, né, e vem, o mentor, geralmente, ele vem para fazê-la enxergar exatamente onde ela está. Quando eu digo mentor, o mentor não necessariamente é a pessoa pela qual ela tem um conhecimento, ela conhece pessoalmente. O mentor pode ser, por exemplo, o Hélio Couto é o mentor de muita gente. Osho é o mentor de muita gente. Osho já até morreu, mas é o mentor de muita gente. Por quê? As pessoas leem os livros do Osho, né? Pesquisam sobre o Osho, fazem a meditação lá específica do Osho, assiste às palestras do Hélio Couto, assiste às palestras do Greg Braden. Então, funcionam como mentores. Se tiver a presença, melhor ainda, né? Porque a percepção vai ser maior. Mas é difícil ter a presença individual dessas pessoas. Mas a figura do mentor é importante para que a pessoa saia do abismo entre a teoria e a prática. Quando ela sai, e como ela percebe que está saindo? Quando ela de fato percebe que está tendo crescimento em todos os setores.
Quando ela, de fato, percebe que preconceitos foram quebrados. Machismo. Machismo é um dos primeiros. Racismo. Muitas pessoas são racistas. A palavra racista é muito forte, né? Não digo racista, mas um certo receio com negros. Isso tudo ocorre muitas vezes de forma inconsciente. A pessoa vai no restaurante. Só tem um lugar no restaurante, que é um lugar que é numa mesa onde tem 2 negros. A pessoa entra no restaurante, ela olha a comida maravilhosa, mas ela pensa, não gostei daqui não, e vai embora. De forma inconsciente, ela não quis ficar porque tinha um lugar, o único lugar lá era ao lado de um negro. Até hoje isso existe. Só que muitas pessoas não percebem. E perceber é importante, porque isso prejudica muito. Porque quando ela percebe, ela combate. Agora, quando ela bate no peito e fala, não sou racista, não sou machista e tudo mais, se de fato ela for, ela está, na verdade, dizendo, não quero deixar de ser machista, não quero deixar de ser racista. Não quero deixar de ser homofóbico, é uma palavra para mim muito forte. Porque homofóbico é a palavra que ojeriza a homossexual. Se tiver um homossexual, ela vai querer agredir o homossexual. Isso aí é muito forte. Isso aí até tem, mas é pouco. Muito pouco hoje em dia. Agora, preconceitos com os homossexuais existe, é muito grande. Muito grande. E as pessoas negam isso também. Daqui a 100 anos, o preconceito contra o homossexual terá o mesmo enquadro de um preconceito hoje com o negro. Preconceito hoje com o negro é uma pessoa chegar e falar, não gosto de negro. Isso aí é coisa abominável. Mas tem pessoas que falam, não gosto de homossexual. Tem, hoje tem. E dependendo do lugar, não é visto como algo abominável. Mas daqui a 100 anos, vai ter o mesmo patamar. Preconceito com homossexual vai ser visto como algo baixo nível, algo perverso. Hoje ainda não é. Por exemplo, daqui a 100 anos, a pessoa vai ter um filho e descobre que o filho é gay, ela não vai ficar assim atordoada, não vai ter preocupação. Hoje, qualquer um fica preocupado. Não digo qualquer um, mas as pessoas ficam. Até com receio do que se o filho vai sofrer, mas... Ou seja, para se adiantar, se você já sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos, por que não se adiantar? Isso é a coisa mais fácil que tem. É só você fechar os olhos, meditar e se projetar para 100 anos à frente. Isso é coisa muito fácil. É só prática que você vai entender. Agora, as informações vêm por intuição. Aí você deve acreditar na sua intuição. Retornando. Arquétipo do ativista quântico. Olha, um detalhe. Eu conheço muitas pessoas que percorreram essa jornada. Eu percorri até um certo ponto, não percorria ela de forma completa, do ativista quântico, e percorrê-la de forma completa é algo maravilhoso, tenho certeza. Até o ponto que eu já cheguei, já é extremamente gratificante. E pouquíssimas pessoas têm acesso a esse conhecimento, a esse passo a passo dessa jornada. Então, eu peço que você colhe os olhos aí no seu celular, na sua televisão, no seu computador e preste atenção a cada palavra que será falado até o final dessa live. Voltando. Então, a pessoa ela se agarrou no mentor e permitiu, que ele a retirasse. Na verdade, o mentor não é o mentor que tira, o mentor mostra um caminho, ele dá uma mão, mas a força disso aí tem que ser da pessoa. Ela segura a mão. O ativista quântico, que está percorrendo essa jornada, ele segura a mão do mentor, o mentor dá a mão. Mas ela vai fazer a força para subir. Mas tem a mão ali.
Muitas vezes a pessoa nem sabe onde ela está. No que ela aceita essa mão do mentor, aí as coisas começam a fazer mais sentido. Ela começa a percorrer, a percepção dela começa a aumentar. E aí ela vai ficando cada vez mais solitária, normal. Um caminho mais solitário. Os gostos dela começam a mudar. Ela não sente mais vontade de ir para uma boate, não sente mais vontade de, de estar com pessoas que não vão agregá-la nada. Ela começa a se tornar uma espécie de águia no momento de renovação. Um caminho solitário. Comparado à vida que ela tinha anteriormente. E ela segue nessa jornada. As pessoas podem até caçoar dela quando ela fala de algum conhecimento, mas se alguém caçoar, ela já não se preocupa. Ela começa a fortalecer a personalidade. Junto a isso, vem uma nova fase, onde temos os inimigos, temos provas e temos aliados. Os inimigos são as pessoas criticando, falando que isso aí é meio coisa de maluco. Muitas pessoas respeitam, mas cochicham um amigo com o outro. A família também fala, desconfia. Agora outras pessoas gostam bastante do que você fala. Só que você fala e você pratica. Aí ok, porque antes você falava e não praticava. E aí você era vista como realmente uma pessoa, pô, ela fala, mas não tem resultado nenhum. Então isso é prova do que o que ela está falando é besteira. Isso quando ela está lá no abismo entre teoria e prática. Nesta fase, onde estamos, onde estamos falando na explicação, ela já faz um certo sentido, um grande sentido. Ela observa que o que ela estuda acontece, ela começa a ter as provas. Ela tem provas do que ela estuda é algo real. Porque acontecimentos ocorrem e ela começa a entender, começa a visualizar como o universo funciona. Ela entende completamente a noção, completamente não, mas ela entende que existe a velha metáfora, crédito e débito. Quanto mais ela ajuda, mais ela é ajudada. Ela atrai o que emana. Ela vai entendendo isso. Mas mesmo entendendo isso, ainda não se vivencia completamente. Porque existem as crenças limitantes. E ela começa a ter aliados. Geralmente são pessoas que estudam, ela começa a ingressar numa comunidade. Comunidade é um lugar onde tem muitas pessoas que estudam a mesma coisa. No caso, uma comunidade de ativistas quânticos. Na nossa realidade atual, geralmente são pessoas que ela conhece, mas mais via internet, WhatsApp, mas acaba tendo contato com uma ou com outra. Só que o contato é mais ali, na internet, a comunidade, mas ela se aproxima. Mas tem os inimigos. São pessoas, são os anúncios, tudo aquilo que está na Matrix que suga. Um exemplo. Recentemente teve o vírus da Covid. Ainda está tendo ainda Covid. Se a pessoa ela se desvinculou, ela não aceitou aquelas notícias, porque o que vende são notícias ruins. O povo gosta de comprar notícias ruins. A imprensa é uma empresa que quer lucro. Ela oferece o que o povo quer. Se o povo quer notícia ruim, então ela vai divulgar as notícias ruins.
Se as notícias boas não dão ibope, não geram consumo, não geram dinheiro, vão deixar de fora. Assim como numa padaria, se coxinha de galinha vende muito e risole vende pouco, ele vai fazer somente coxinha de galinha. Então, as notícias ruins geram lucro. E o foco é nelas. Quando a pessoa assiste um noticiário onde o foco são as notícias ruins, ela vibra naquela notícia ruim. Logo, na questão do Covid, o maior vilão foi o quê? O medo. Porque o medo, cientificamente, veja bem, o medo, cientificamente provado, abaixa a imunidade. E a pessoa acaba contraindo o vírus. Se ela é uma pessoa reagente, aí ela teve. Agora, tem muitas pessoas que ficaram com muito medo da Covid. A imunidade abaixou, elas contraíram o vírus, só que o vírus era irrelevante nela. Eu digo isso porque todo mundo pegou o Covid. Todo mundo. Você, todo mundo aqui, todo mundo pegou, tá? Não peguei, pegou. Mas o vírus não reagiu em você. De graças a Deus. Mas todo mundo pegou. O mundo inteiro, todo mundo pegou. Tem essa. Ilusão de achar que não. Todo mundo pegou o vírus. Só que ele agia em poucos. É só você fazer o exame. Tem um exame aí que diz se você já pegou ou não a doença, o coronavírus. Tem um exame que diz se você está ou não. E tem um exame que diz se você já pegou. Faça esse exame e você vai ver que você já pegou o Covid. Fato. Só que ele não reage a você. Ótimo. Então, quando a pessoa ela fica lá assistindo a notícia do coronavírus, só dos notícias ruins, que é o que vende, ela fica com medo. A Matrix sugou ela, trouxe. Isso é rápido. Agora, se ela se absteve, não assistiu notícia nenhuma da Covid e tudo mais, não permitia, né, nem subliminarmente, né? É difícil subliminarmente você conseguir travar, mas não dava papo para quem fala de Covid. É claro que a pessoa ela está aqui nessa terceira dimensão, então ela está à mercê do quê? Do princípio da incerteza. A pessoa que tem Covid pode chegar, tossir, e o vírus, mesmo que ela não tenha medo nenhum, a pessoa pode tossir, ela pode receber aquele vírus e contrair a doença sem ter medo nenhum? Pode, por quê? Porque estamos diante do princípio da incerteza. Então é claro que os procedimentos básicos ela deve fazer. Agora, se ela tiver medo, se ela assistir o noticiário e tiver medo, a imunidade é baixa. E isso é Matrix, tá? Isso é Matrix pura. São exemplos de como uma Matrix funciona. Ela suga. Quando você começa a escutar notícias da Matrix, ela te suga. E hoje em dia, tem de ter muito cuidado com as séries. Tem séries muito boas, mas tem séries que é algo nefasto para a pessoa. Porque, veja bem, uma série são vários episódios em uma temporada, e às vezes a série tem 3, 4, 5 temporadas. Então, e geralmente a pessoa assiste uma atrás da outra, ela assiste de forma rápida. Então é um conjunto de informações que a pessoa coloca de forma muito rápida para dentro de si. E as pessoas, se elas não forem mentalmente bem lúcidas, se elas não tiverem proteção, se elas não tiverem contato com o mentor espiritual, elas são facilmente contaminadas, manipuladas. Vou dar um exemplo. Tem uma série que é o de um roubo no Banco Central lá da Espanha, esqueci o nome. Famosa. Alguém sabe aí? Alguém fala aí. Um assalto a um banco na Espanha. Uma série espanhola. Alguém fala aí? Pode falar. La Casa de Papel, isso. Eu não assisti, tá? Mas eu vi relatos. A maioria das pessoas que assistem essa série, elas torcem pros assaltantes, pros bandidos. Elas torcem pros bandidos, se derem bem. Pros bandidos.
A maioria das pessoas torcem para os bandidos. Vou dar outro exemplo. Teve um filme famoso, Tropa de Elite. Todo mundo lembra. As pessoas assistiam o Tropa de Elite e começavam a reverenciar o BOPE, ali mostrado naquele filme, que eram verdadeiros assassinos, torturadores, invadiam casas de família da favela para pegar o bandido que matou um policial. Pô, inaceitável. Imagina, você está na sua casa e a qualquer momento pode entrar pessoas de fuzil para procurar um bandido sem mandado judicial, sem nada. Um absurdo. Matando pessoas, torturando. E todo mundo aplaudindo. Isso é Matrix. Isso é Matrix. Um outro exemplo de Matrix. Na antiga Roma, num determinado momento, teve um... O rapaz não era imperador, não. Ele estava ali num pelotão abaixo do imperador. E ele teve a ideia de numerar todos os escravos. Ele ia colocar uma toalha branca assim, né, rasgada aqui do pescoço e botar números para marcar os escravos. O imperador, inteligentíssimo, não sei se foi Caio Júlio César, na época ele falou: escravidão é algo horrível, né? Mas naquela época, infelizmente, era algo normal. Falou: não vamos marcar essas pessoas, esses escravos. Por quê? Porque se nós marcarmos esses escravos, eles vão perceber a força que eles têm e vão acabar com a gente, porque o número de escravos era muito maior do que o número de pessoas civis normais. E no desespero, né? Então, não fazer as pessoas entenderem a força que se tem é algo automático que ocorre na Matrix. Vinda de quem? Vinda de pessoas que estão mais, né, que estão no topo aí da pirâmide, que em razão do egocentrismo querem mais, sem se aprofundar, sem entrar em questões mais profundas de outros planetas, extraterrestres. Então não vou entrar nesse mérito, é claro, para não confundir. Cada tempo tem o seu assunto, o seu conhecimento. Então, como ocorre aqui? Para você identificar se você está sendo uma marionete fazendo um papelão de criança. Como identificar se você está sendo uma marionete ou não? Vou dar um caso clássico: política. Se você tem um político de estimação, seja Lula, seja Bolsonaro, se você faz campanha para Lula, se você faz campanha para o Bolsonaro, você é uma marionete. Você é uma marionete. Aceite isso. Não tem que fazer campanha nem para um nem para o outro. Porque o resultado já está definido. Todo mundo sabe quem vai ser o presidente próximo. Já foi falado, já foi avisado. Já foi avisado quem será. Né? Na cara de pau, tá? Então, não tem por onde correr. E se você defende um ou defende outro, e se você... Não digo... Olha, eu não vou entrar nem no mérito de um candidato e outro, porque existe tanto endeusamento que eu não vou fazer isso porque mexe com muita sombra. Mas eu vou simplificar. Se você entra numa disputa de esquerda e direita, nossa, você está sendo uma tremenda de uma marionete. Porque a esquerda e a direita foram criadas justamente para dividir um outro. Para não se juntarem e ir para cima. Então, quando você vê um político falando de direita, um político falando da esquerda, é uma pessoa que está muito aquém do ponto de vista de uma pessoa evoluída para ser um representante do governo. Esquerda e direita é algo inexistente. É uma coisa criada, fabricada para dividir.
Estou falando isso para você identificar se você é uma marionete ou não. Bom, isso tudo é Matrix, tá? A esquerda e a direita é algo criado pela Matrix. É tudo para fazer você, né, ficar ali preso. É só você identificar o que as notícias, eu estava acompanhando, né? São coisas assim monstruosas que se acreditam tanto de um lado, tanto do outro. Tanto de um lado, tanto do outro. Coisas assim absurdas. Mas não vou nem entrar nesse mérito para não, porque eu sei que tem muitos aí que acreditam. Então não vou entrar nesse mérito para não, porque a finalidade aqui é passar o conhecimento do ativista quântico, do arquétipo. Prosseguindo. Então tem essa fase dos inimigos, dos aliados e das provas. Passando essa fase, né, e para você passar desta fase, né, você tem que identificar os inimigos, né, e não deixá-los que eles te suguem, te traguem para a Matrix. Quem seriam exemplos de inimigos aí? As notícias do coronavírus é um inimigo. A criação, direita e esquerda, é um inimigo. Enquanto você se desvincular disso, você não vai trilhar a jornada do ativista quântico, vai ficar parado. Mas geralmente a pessoa que está nessa de esquerda e direita, ela está lá no iniciozinho dessa jornada, não chega nem aí. E tem outros diversos inimigos aí. Vou dar um exemplo. Se a pessoa que escolhe profissão em razão do ego. Como assim? Fácil. Vou dar um exemplo. Imagine a situação. A pessoa, ela quer fazer faculdade de medicina, quer ser médico. Por quê? Porque ganha bem e todo médico que se forma ganha bem e tem status. Só que se o dinheiro garantido após formar medicina e o status, em vez de medicina, fossem relacionados à psicologia, aquela pessoa ia ter assim um tesão muito maior. Então a grande verdade é que a faculdade de medicina é apenas uma criação do ego, é uma busca do ego. Não vou entrar em méritos de superego, ego, não tá? Vou falar somente ego, porque didaticamente fica mais fácil. Egocentrismo. É muito fácil captar isso. E o detalhe é que se ela for fazer faculdade de medicina, numa situação dessa, ela vai ser uma pessoa infeliz. Seria muito mais feliz fazendo psicologia e provavelmente bem melhor, mais bem não existe, melhor sucedida fazendo psicologia. Eu dou um exemplo, tá? Um exemplo. Um outro detalhe aí, que funciona como um inimigo também, de pessoas que estão trilhando o arquétipo do ativista quântico, é que muitas acreditam que o propósito de vida dela é ser terapeuta, porque elas querem ajudar pessoas. Mas muitas estão achando isso em razão também do ego. Achando que tem um dom para ajudar pessoas, mas o dom dela era uma outra, até para ajudar pessoas, mas não sendo terapeuta, uma outra questão. Ou fazendo esporte. Muitas pessoas também se encontram nessa situação. E aí elas ficam paradas. Por quê? Porque para trilhar o arquétipo do ativista quântico, chega num determinado momento que necessariamente a pessoa tem de estar no propósito de vida dela. O propósito de vida dela é aquilo pelo qual a pessoa veio fazer aqui nessa encarnação. Ela encarnou para cumprir um propósito de vida, escolhido antes mesmo dela encarnar. E aí ela faz vários cursos, como equivalentes à faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e está tudo lá no inconsciente. Então, quando ela entra no propósito de vida dela, ela pega o conhecimento que está no inconsciente, de pós-doutorados, equivalentes a pós-doutorados que ela fez, e tudo fica muito mais fácil. Então, ela evolui muito rápido quando está no propósito de vida. E uma alegria enorme.
né? Uma alegria, chamamos de alegria sobre-humana, além da percepção humana, porque pouquíssimas pessoas sentem. Pouquíssimas pessoas trilham o propósito de vida. Pouquíssimas pessoas acreditam nessa figura do propósito de vida. Pouquíssimas pessoas sentem alegria sobre-humana. Algumas sentem, estão no propósito, sem saber que existe propósito, nada. Muitas vezes, quando isso acontece, geralmente é porque teve um acordo antes da encarnação, ela pôde optar pelo propósito de vida dela e fica mais fácil entrar. Mas, na maioria das vezes, isso não ocorre. Continuando. Então, passando dessa fase, vem uma fase que eu diria que é o principal. Provação. O ativista quântico chega na fase de provação. O que significa a fase de provação? Necessariamente, nesse momento, ela tem que dar a mão para o mentor e confiar totalmente naquele mentor, seja lá quem for. Porque esta jornada, ela também pode ser vista como o mito da caverna de Platão, onde nesse momento da provação, no mito da caverna de Platão, a pessoa que estava lá dentro, que nasceu dentro de uma caverna escura, ela consegue ir presa, ela já conseguiu tirar, né, as algemas, metáfora, tá? As algemas e tá solta, só que dentro de uma caverna no escuro, não enxerga. E ela tem que dar a mão para alguém que essa pessoa vai levá-la para a saída da caverna. Mas para isso ela tem que confiar totalmente. É o momento da provação. E nesse momento da provação, e também antes, né, nesse percurso aí, desde quando a pessoa tem um contato com o mentor, muitas vezes vem energias em prol de tentar mostrar à pessoa que aquele mentor é uma pessoa do mal. Aquela pessoa que está ajudando muito, a mente começa a achar que aquela pessoa é algo do mal. Esse mentor, que é uma pessoa maravilhosa, muitas vezes, ela começa a achar que aquela pessoa é uma pessoa do mal. Ela não é aquele entre aspas, anjo, herói. E isso, olhar alguém como herói é um erro muito grande. Mas as pessoas cometem esse erro de pegar o mentor e colocar o mentor na figura de um herói. Isso é algo muito errado. Muito. Isso é um erro do ativista quântico. Quando ela pega o heliculto e coloca ele na figura de um herói, o Osho, a figura de herói, a pessoa fica estagnada. Fica estagnada. Eu me lembro que uns anos atrás, eu estava numa fase estava tendo um crescimento muito grande, estava acontecendo coisas muito boas na minha vida, e eu faço sessão harmônica, faço até hoje, né? Do professor Hélio. E eu mandei um e-mail pro Hélio, assim, colocando ele no pedestal. E aí, né, tive entre aspas, chamada forte. Por quê? Porque no taoísmo é muito forte isso, da pessoa jamais permitir que alguém idolatre. Então, e quando alguém vai a idolatra, ela dá uma chamada, porque a idolatria faz mal a quem é idolatrado. E logo depois disso, né, eu já tinha ido a São Paulo, né, ter contato com o Hélio, e logo depois disso veio uma porrada muito grande em mim, que foi o quê? Eu tive foi uma espécie como se fosse um surto, com várias imagens, como se o Hélio Couto fosse alguém do mal. Não do bem, do mal. Pá, pá. E ficou assim durante 2 dias. E logo depois, o que aconteceu? Eu fiquei
né, bem receoso, né, falei com as pessoas e tudo mais, mas me mantive na ressonância. E foi uma espécie de quê? De provação. Ou é ou não é. Eu falei, não, isso aí é coisa, algo querendo me afetar, algo querendo me tirar do meu caminho. Eu me mantive forte. Então, esse momento foi meu momento de provação. Foi a hora que, no mito da caverna de Platão, eu saio da caverna, aí quando você sai da caverna, aí existe uma porrada muito grande. Pau! Pum, você fica desnorteado. Todo ativista quântico passa por isso. No momento da provação, existe uma tempestade. E quando você passa pela tempestade, vem o sol. Mas a tempestade é muito forte. Muitas pessoas, em meio a uma tempestade, se deixam levar pela tempestade. A tempestade leva embora. Se a pessoa não tiver não tiver de certa forma com galhos bem fortes, não tem uma árvore. Quando uma árvore ela é forte, ela tem galhos bem profundos e fortes, porque na tempestade a árvore se mantém. Passou a tempestade, vem o sol, vem os frutos. Agora, quando a árvore tem poucos galhos, a tempestade leva. Então, nessa fase do ativismo quântico, muitos galhos têm que ser criados para que quando a tempestade vier, a pessoa fique firme, a árvore fique firme. Esses galhos, eles são formados de que forma? De que forma esses galhos são formados? Ajudando de forma genuína as pessoas, porque o arquétipo do ativista quântico é um processo em que cada vez a pessoa ajuda mais pessoas. Cada vez a pessoa é uma pessoa mais bondosa. Cada vez ela vai limando preconceitos. Ela vai limpando as crenças limitantes. Preconceitos, machismo, etc. Isso vai montando as raízes. Se a pessoa chega numa determinada fase e ainda tem preconceito, ainda é machista, tem preconceito com um negro, com um homossexual, ou fica nessa aí de esquerda a direita, se tem faz de lobby para candidato tal, para candidato Y, ela tem uma árvore com raízes fracas, a tempestade vai estraçalhar. Isso se ela chegar. Nesse momento da tempestade, tem um arquétipo muito bom em que muitas pessoas, para conseguir passar pela tempestade, elas entram. Eu vou dar uma dica para ver se alguém sabe qual é. É um arquétipo da mitologia grega. Meio humano, meio deus. Alguém sabe? Meio humano, meio deus. Alguém sabe qual é? Não, não é Ares. Meio humano, meio deus. Hércules. Nesse momento, a energia de Hércules é fundamental. Passando a tempestade, que é a aprovação, veio o sol. Chamamos de recompensa. O que ocorre na recompensa? Frutos são colhidos. E o que isso significa? A pessoa ela percebe que ela está num patamar acima. É nítido. Ela está num patamar acima comparado ao que ela era antes. A comparação deve ser sempre consigo. Nunca se deve comparar com as pessoas ao redor. A comparação é sempre interna. E ela percebe claramente que ela está num patamar bem acima do patamar que ela se encontrava anteriormente.
um nível de evolução muito grande. E necessariamente, qualquer ativista quântico que chega, qualquer pessoa que chega desse nível da jornada do ativista quântico, é, fazendo uma comparação com os demais, não é legal fazer essa comparação, a comparação certa sempre consigo, mas só, né, de forma didática para você ter uma percepção maior, no que diz respeito à sociedade em si, ela está no patamar bem acima também. Por poucas pessoas ali enxergando o que ela enxerga, com a imparcialidade que ela tem. Pouquíssimas, pouquíssimas. Ela já tem uma felicidade muito grande. Tá? As coisas, né, o universo vai, de forma automática, vai aí a nutrindo do que ela precisa, do que ela, né, vai desejando, de acordo também com o que ela vem fazendo, porque o ajudar é o tempo inteiro. E é claro, infelizmente, existem oscilações. Se a oscilação for muito grande, ela sai do arquétipo. A oscilação jamais pode ser muito grande. Mas ocorre. A oscilação quer dizer que não ocorre, ocorre. Depende muito do que aí, crédito e débito. Quanto mais se ajuda, menos oscilação. Oscilação é uma fase boa, uma fase um pouco mais, né? Uma fase pior, uma fase melhor. Mas quando eu digo pior, não é ruim. É apenas um menos melhor, sempre em crescimento. Às vezes dá uma estacionada e volta. E são oscilações que ocorrem. Agora, quando a oscilação for tão grande que a pessoa regride, aí isso é um problema. Isso é um problema. O que significaria a pessoa regredir? Se ela fica aí 30 dias sem se aprofundar nos estudos, fica 30 dias, ela não ajudou, deu ajuda nenhuma. Quando eu digo ajuda, é uma ajuda eficaz, tá? Né, ajudar a mamãe em casa, né, falar com um amigo, falar com outro, não, é uma ajuda eficaz, um combate ao preconceito, é um combate o combate ao machismo, um combate ao preconceito com os negros, um combate ao preconceito com os homossexuais, é uma personalidade forte de não aceitar que pessoas invadem o seu limite. Se tem filhos, é fazer por onde o filho entender que existe um propósito de vida. É, no mínimo, falar para suas pessoas amadas que existe a figura de um propósito de vida, que mostrar para ela a importância. Se ela falar, não quero saber, você vai se calar, né? Mas você vai tentar. Lógico, vai falar, posso falar sobre um detalhe, um conhecimento que eu aprendi? Você vai falar, pode. Aí você começa a falar sobre o propósito de vida. Você fala, não quero saber, você encerra. Mas, no mínimo, essa tentativa você deve fazer. Com as pessoas amadas é obrigação. E com as pessoas próximas também. Se você fica 30 dias totalmente inoperante, você regride. Saiu do arquétipo. Mas pode voltar? Pode, claro que pode. Né? Saiu, tem que não. Mas saiu. Saiu totalmente da frequência, tá? Desmagnetizado. Voltando. A recompensa. Então, a recompensa é essa lucidez de quando a Matrix suga. Ainda dentro dessa fase de recompensa, existem momentos em que a Matrix vai estar te sugando, você não vai estar percebendo, aí daqui a pouco você percebe, você processa. Tá? Acontece. É a fase da recompensa. Depois dessa fase da recompensa, vem a fase em que você se sente você saiu da caverna. Tomou aquele baque. Você sente a necessidade de mostrar aquilo para outras pessoas de alguma forma. Não que isso seja o seu propósito de vida, não, mas você tem de falar a percepção que você teve para as pessoas que estão ao seu redor, no mínimo, para aquelas que querem ouvir. Isso significa você entrar dentro da caverna e pegar pessoas pelo braço e tirar. Pega e tira. Pega e tira.
mostrando de repente uma sombra que a pessoa tem, rejeição. A pessoa que tem a sombra da rejeição muito forte, a vida dela é estacionada. E a sombra da rejeição é uma sombra que resolver completamente é complicado. Agora, amenizar 50% dela não é difícil. E de quando você ameniza 50% de uma sombra da rejeição, para quem não sabe o que é sombra da rejeição, depois assiste o vídeo no YouTube, tá? Sombra é uma crença limitante muito forte, ao ponto de, né, se transformar numa sombra. Rejeição é o medo da pessoa ser rejeitada. Quando a pessoa tem essa sombra, ela fica estacionada, porque o medo dela vir a ser rejeitada faz com que ela não se coloque em posição nenhuma. Quando você... E a pessoa não sabe que isso existe. Ela não sabe. Ela está numa prisão invisível. Então, é uma prisão invisível. E quando você chega e fala sobre... Você percebe que ela tem essa sombra, você fala sobre essa sombra, você mostra, né, a prisão se torna visível a ela. E ela vai trabalhar essa sombra aí, né? Não vou entrar no mérito de como, porque tem várias formas aí no nosso canal mostrando. E ela chega aos 50% dessa sombra trabalhada, a vida dela dá um salto. Puf! Você está literalmente pegando uma pessoa pela mão e tirando da caverna. É só um exemplo, tá? Citei isso como um exemplo. Tem vários outros. Não tem como citar todos aqui. São 10. Quando você começa a fazer, por exemplo, trabalhar no CVV, é uma forma que pode até significar essa questão de pegar alguém pelo mão e tirar da caverna. E isso, se ela percorreu essa jornada. Se ela não percorreu, não adianta. O CVV vai ser algo muito bom apenas para ela ajudar. CVV, para quem não sabe, se chama Centro de Valorização da Vida. É um trabalho voluntário. Qualquer pessoa pode se inscrever, fazer o curso gratuito e tentar se tornar um voluntário. E aí ela vai ser uma pessoa voluntária que previne o suicídio. Aí ela vai trabalhar 4 horas por semana, as pessoas vão ligar, 188 é o número, e aí você vai atender, você vai ter todo o treinamento e você vai conversar com a pessoa. Ela vai estar com algum problema que pode vir a fazê-la suicidar, ou um problema muito grande que está destruindo a vida dela, e através de uma conversa você melhora, você tem a capacidade de transformar aquilo ali na mente dela, numa conversa, se a pessoa for bem treinada. Isso significa dar uma ajuda enorme. Isso significa salvar uma vida. Mulheres que fizeram aborto, eu falo, faça você viver. Porque o pagamento de uma morte, que é aborto, é uma morte, né? A pessoa, entre aspas, matou alguém. Matou o filho, sem saber, né? Para você resolver isso no que diz respeito à contabilidade kármica, você tem que salvar vidas. Você viver salva vidas. É a forma que eu indico para todo mundo. Pode ser também uma forma de você pegar a pessoa pelo braço e tirar de dentro da caverna. Trabalhos voluntários, assim, bem fortes, no sentido de fazer a pessoa expandir a mente, resolver bloqueios que fazem a pessoa estacionar na vida. Mas lembrando, para funcionar nesta fase do arquétipo do ativista quântico, para figurar nesta fase que eu estou dizendo, a pessoa tem que ter percorrido toda essa jornada. Se ela faz um trabalho voluntário desse, muito maneiro, mas não percorreu a jornada, aquele trabalho voluntário é uma grande ajuda que gerou créditos para ela, mas não está dentro da fase da jornada do ativista quântico, logicamente. Senão a pessoa não vai percorrer a jornada, vai realizar o trabalho desse e vai achar que já está lá no final da jornada do ativista quântico, lá vencendo lá o final do mito do arquétipo do ativista quântico. Né? Por autossabotagem. Então, vem uma próxima fase, que é a fase da ressurreição. Isso significa o quê? Um renascimento total. Ela se transforma numa nova pessoa. Yin e Yang, bem equilibrados, uma paz, uma percepção muito alta. Ela renasceu depois de tudo isso. Ela renasceu. E após esse renascimento, ou ressurreição, que também é mostrado no arquétipo de Dionísio, no arquétipo de Fênix,
vem a iluminação. E aí a iluminação tem graus aí, né? A pessoa está iluminada num grau maior, menor, até ela estar unificada. Pouquíssimas pessoas no mundo chegam nesse ponto. Pouquíssimas, pouquíssimas. Unificada, pouquíssimas. Atualmente, pessoas unificadas no planeta Terra são contando nos dedos, né? Pouco menos de 40. Mas é algo maravilhoso. É a pessoa co-criadora. Pensa, cria, pensa, cria, pensa, cria. Que ela está no qual concurso. Esta é a jornada do ativista quântico. Agora eu vou abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos lá. Deixa eu ver se está aberto aqui. Deixa eu abrir. Está liberado o áudio. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar. Nenhuma pergunta? Nenhuma? Estamos tudo. Tá tudo ok? Oi, Igor. Pode falar. É, boa noite. Boa noite. Igor, sobre isso que você falou, eu me identifico muito, né? Acho que todos. Sobre esse quem pensa, cria muito rápido, tanto para o bem quanto para o mal, né? Não, mas a pessoa que está nesse nível de evolução, ela não tem maldade na mente. Porque se Mas, ela chegou mas nesse o que nível, é é porque ela. maldade? Oi? O que é a maldade para você? Veja bem. A maldade, para a bondade existir, a maldade tem que existir também, tá? É tudo da mesma energia. Uma numa ponta, outra na outra ponta. Então, quando eu digo que não tem maldade, né? Modo de falar. Sempre existe. Sempre existe. A maldade sempre vai ter. Para a bondade existir, a maldade deve existir também. Em um determinado momento, o ponteiro vai estar lá. Só que a pessoa está tão iluminada que dificilmente esse ponteiro vai apontar para a maldade. Maldade é fazer mal a algo semelhante, fazer algo negativo. Existe o positivo e o negativo. Quando se faz algo Então, negativo para alguém ou para a coletividade, isso é maldade. mas E o assim, bem, independente da intenção, tá? Independente da intenção. Tem um ditado: no inferno está cheia de pessoas com boas intenções. Que foram. Uma metáfora vai dizer que foram pessoas que tinham boas intenções, mas que faziam maldade, por isso foram para o inferno. É só uma metáfora, o inferno não existe. Então, sim. Mas como distinguir, então, né, essas coisas? Porque o bem é a ausência do mal, né? E não existe o mal, existe a ausência do bem, não é isso? sim. Isso é uma didática, isso é uma, né? Se não existe o bem, quando não tem um bem, existe o mal. E como saber que o bem é o bem e o mal é o mal? Eu vou te dar uma. Como saber que o bem é o bem e o mal. Aí é poder de percepção. Vou te dar. Essa sua pergunta me remete a algo muito importante. Te agradeço a pergunta, que é algo muito importante que eu vou falar. Quando se tem a oportunidade de fazer o bem e a pessoa não faz, ela é mal. Ela está cometendo um ato de maldade. Então, no mundo, os piores acontecimentos, as maiores tristezas, não acontecem em razão do mal agindo. Elas acontecem em razão da omissão de alguém de fazer o bem. E isso ocorre diariamente. As pessoas se omitem de fazer o bem. Se omitem. Omitem. Posso fazer uma Esse é o observação? grande, esse é o grande, esse é a grande perversidade, que as pessoas não têm a percepção. Quando eu digo a pessoa de fazer o bem, não é olhar uma família que está na rua ali e ir lá comprar comida para ela. Isso é fazer o bem? Muitas vezes isso é fazer o mal.
Infelizmente. sim. E as pessoas não têm essa percepção, tá? É, Muitas vezes. E, Então, agora, quando se tem a oportunidade de fazer o bem e a pessoa não faz, isso é uma perversidade muito grande. Isso gera débitos muito grandes. E as pessoas não acreditam nisso, elas não entendem isso. E aí vem a dúvida: nossa, mas eu não faço mal a ninguém. E isso acontece comigo, mas não é porque você não fez mal a ninguém, é porque você deixou de fazer o bem. E as pessoas não se ligam nesse detalhe. Pode falar quem quer falar? então, Igor, Abriu? Quem? deixa eu Eu, só colocar mais um ponto, Igor. Pode falar, querida. Então, porque, como você falou, nem sempre fazer o bem é o bem. E como tá certo, absolutamente certo, que você tá fazendo bem para aquele próximo, entendeu? Isso é uma questão, você tem que ter percepção. Eu entendo, tô captando o que você está falando, e aí você deve ter percepção e analisar a situação. Se tem dúvida, você ficar. Qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questão mal resolvida, se uma pessoa fica pensando naquilo o tempo todo, foco, pensando, aquilo vai ser solucionado. Fato. Igor, Mais cedo ou mais tarde. Tá? Se tem alguma coisa, eu quero ideias para aumentar a mentoria. Fica pensando, vão vir várias ideias. Medita, pensa naquilo, fica com foco, sem deixar a mente desviar. Com foco, a resposta vem. Isso é um fato. Então, se você fizer isso, você vai ter sempre a certeza. Mas refletindo. Aí vem a resposta, você continua refletindo, porque muitas vezes a resposta é uma resposta do ego. Aí você continua refletindo, até você Isso. ter certeza absoluta. A certeza absoluta você vai ter é um sentimento de certeza que vem do coração. Aí você agora tem a resposta. Focando naquilo, você Isso vai é ter. interessante, porque você fala, mas o ego, ele se intromete muito, muito, e Mas, deixa você muito na dúvida. mas se você entender o ego, você consegue percebê-lo. Né? exatamente, é o que Aquelas eu quatro. queria. Minuto só. Aqueles 4 pontos básicos: comparação, competição, defensiva e exibição de superioridade. O ego sempre tá num desses polos. Sempre. Pode falar quem tá querendo falar. Eu, Gustavo, Pode falar, querido. o mal ele já existe, a ausência de bem já existe em cada um de nós. E essa percepção com relação ao ego, o ego que manda tudo. Se você vai distinguir, vamos supor, o deixar de fazer o bem a alguém, se você tem a condição de acolher, de atender, de amenizar o sofrimento daquela pessoa, já é uma condição de bem. E o ego, às vezes a gente fala, a gente acaba procrastinando, deixando de lado, não vou ajudar. Então você se negou pelo egoísmo, né? Então essa ausência de bem que a gente estava vendo ali, a matrix de você estar preso e fazer o mal, mas ele já existe dentro de você. Só que quando você olha pela visão de ter o ego, de não ajudar, falar, não vou fazer. Só o fato de dizer, não vou fazer, você já está fazendo esse mal. Ok. Só toma cuidado com a palavra você, porque a palavra você sugestiona muito a mente, dependendo, claro, dependendo da pessoa, né? Toma cuidado de usar a Uhum. palavra. Fala a pessoa, fala assim, tá sempre, né, de uma terceira, assim. Porque quando você fala você acaba de certa forma, sugestionando a pessoa pela qual você está falando, sem a pessoa saber e sem você saber também, né? Sim, Tá? acaba direcionando demais, né? Mas é isso aí, Esse, valeu, Gustavo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Obrigado pela participação. tamo junto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Boa noite, Igor. Felipe, Isso, pode falar, meu amigo. essa questão Felipe, da desculpa, antes que eu me esqueça, tem 2 séries para você ver. Séries que a pessoa que tá no arquétipo da águia ajuda. Billions e Succession. Antes que eu me esqueça, mas vai, continua. Pode falar.
Eu vou anotar. Essa questão da pessoa pensar que pode estar fazendo um mal, né? Muitas vezes pode estar interferindo, às vezes vai fazer um bem e acaba fazendo um mal. Isso não pode ser uma maneira de tu camuflar assim, eu não faço porque daí no fim vou acabar prejudicando e daí eu acabo ficando na inércia. Ela fica se sabotando. Não vou fazer porque pode ser que isso seja prejudicial, não sei o quê. E isso, que nem a pessoa muitas vezes que não é bem sucedida, ela acha que é nobre não ter dinheiro, ou coisas assim relacionadas a isso. E muitas vezes, Pode se camuflar. aproveitando o gancho do Felipe, um ponto importante é que tem pessoas que são altamente procrastinadas, tá? Existem pessoas que são procrastinadas, que elas não têm ação. Para essa pessoa, o mais importante é agir. Na dúvida se é ruim, se é bom o que ela vai fazer, o mais importante é ela agir. Não importa se é bom ou se é ruim, porque o que mais importa para ela é ela entrar na energia da ação. Para depois pensar se é bom ou ruim. Porque é um processo, né? Se a pessoa está totalmente procrastinada, o próximo passo é a ação. Depois, ela vai direcionar, né, de forma mais convicta para o que é benéfico, para o que é maléfico. É claro que tem ações que estão na cara que são maléficas, né? Vai dar um tiro em alguém, vai roubar alguém. Não, né? Vai compartilhar e-book de forma ilegal na internet. Né? Uma coisa que a pessoa sabe que é errada. Vai no dentista e não vai pedir recibo para pagar menos. Isso é errado, não tem que falar. Então tem coisas que são lógicas. Agora, se ela está numa dúvida grande e é uma pessoa procrastinada, age. Porque o mais importante é ela entrar na energia da ação. Eu falo para muitas pessoas, eu adotei isso quando eu estava procrastinando muito para fazer o canal no YouTube, por exemplo. Eu queria fazer o canal no YouTube, mas tava procrastinando, não, dando várias desculpas, porque o vídeo vai ser ruim, e também para montar um curso do arquétipo da águia, que eu montei também, eu ficava atrasando, sempre dando desculpa, sempre postergando, e falando que não, eu tenho que me preparar mais, tenho que fazer algo bom, enquanto que, na verdade, o mais importante não era eu fazer algo bom ou ruim, o mais importante era eu agir, era eu fazer. Faz um vídeo, eu criei o canal, fiz um vídeo e, bum, joguei. Independente se o vídeo foi bom ou não, naquele início, o mais importante foi o quê? Que eu agi. Entrei na energia da ação. Aí eu fiz um outro vídeo, aí comecei a direcionar, comecei a centrar. É claro que mesmo, eu não fiz um vídeo qualquer, eu fiz um vídeo, né, dando todo o meu esforço, mas sem ponderar se estava ruim ou bom, porque essa ponderação é que faz a pessoa continuar procrastinada. Fui lá, dei o meu melhor e coloquei, sem preocupação. Aí no YouTube, eu entrei na energia da ação. Isso é muito importante. E fica essa dica muito importante. Pode falar, alguém quer mais falar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? A Alexandra está na área, quanto tempo? A Alexandra, Alexandra, nossa Alexandra Gaúcha? Ou é outra? Oi, Igor, tem uma pergunta da Jéssica aqui que ela fez no chat, Pode falar, querida, por favor. que ela tá com problema no áudio. Ela falou assim: Igor, boa noite, estou com problema no áudio. Você disse que a pessoa deve seguir ao mentor e agarrar a mão dele, mas a pessoa deve fazer a força para sair do abismo. O que seria exatamente essa força, além de evitar os inimigos vindos da Matrix? Tá, só para deixar destacado aqui. Ela se referiu àquela fase inicial, quando a pessoa está no abismo, aumentou dar uma mão para ela sair do abismo. Porque também tem a questão da pessoa dar a mão para o mentor para sair da caverna, onde é uma fase já mais no final. Só para não criar confusão aí de quem talvez está interpretando errado. Ela se referiu a quando a pessoa está no abismo. Quando a pessoa está no abismo, né, qual foi a pergunta? Volta, qual foi que nisso? A pergunta foi o quê? Como o quê, Hannah? Quando a pessoa está no abismo, aí tem que dar a mão pro mentor. Aí foi o que ela falou? Que ela perguntou? Hannah?
Ai, tô procurando aqui, são muitas conversas. Calma. Ah, sim. O que seria exatamente essa força? Aqui, ó. Ah, tá. Já O que entendi. seria a força, além de evitar os inimigos vindos da Matrix? Qual força a mais que a gente pode fazer, assim, além de Entendi. agarrar a mão do mentor e fazer uma força própria, né? Eu acho Isso, que foi porque eu isso que ela falei, falou. entendi. Porque eu mencionei, o mentor vai dar a mão, mas a pessoa que tem que sair. Não é o mentor que vai pegar a pessoa e tirar. Tem que ter né, um esforço da pessoa, uma força da pessoa. Quando eu mencionei, é a Jéssica, né? Quando eu mencionei, é a Jéssica da mentoria? Acho que é. É a Jéssica da mentoria. Então, quando eu mencionei força, a pessoa, o que isso significa ali? Primeiro, a pessoa, ela tem que ter humildade, ela tem que refletir, ela tem que perceber que ela está no abismo, primeiro. Esse é um ponto que eu vejo que existe muita dificuldade. E aí eu usei como parâmetro. Olha o teu lado financeiro. Tá parado? Tempão? Tá no abismo. Ponto. Certo? Tá no abismo. Aceitou isso. Estou no abismo. Deixando o ego de lado, sendo humilde, ela vai deixar de ter aquele comportamento egocêntrico de ficar falando o que ela aprende, né, sem botar em prática, e ela vai parar com isso, né? Vai parar com isso, tá? E ela vai começar a pôr em prática de fato o que ela está aprendendo. Essa força e com bondade e humildade, trabalhar muito a humildade, entendendo um ponto importante. Nesse momento aí é muito comum. Entre as pessoas egocêntricas, é muito comum o universo trazer as notícias, trazer os conhecimentos pelo qual a pessoa deve ter para evoluir através de pessoas consideradas assim iniciantes, sabe? Quando imagina um presidente de uma empresa, o CEO de uma empresa, ele entrou no espírito altamente egocêntrico. O universo vai mandar as informações sobre as decisões que ele deve tomar, corretas, através do faxineiro, através do rapaz que fica lá guiando o elevador, justamente para testar o ego dele. O universo sempre passa as informações. A depender do merecimento da pessoa, do ego e tudo mais, vai ser de uma forma mais fácil ou mais difícil. Menos fácil ou mais difícil. Então, quando a pessoa é muito egocêntrica, o universo transmite as informações de que a pessoa precisa através de pessoas consideradas abaixo, bem abaixo do, entre aspas, nível dela, do patamar de evolução, de financeiro, de cargo, etc. Justamente para se trabalhar o ego. Então, tendo essa compreensão, mas essa compreensão tem que estar interiorizada. A pessoa se transforma numa pessoa humilde. Porque ela escuta todo mundo. Quando a pessoa começa a escutar todo mundo, ela percebe que o universo está falando para ela através de outras pessoas pelas quais ela tampava os ouvidos em razão do ego. Quando ela tem essa humildade, ela está fazendo essa força. Está saindo. Aí ela para de ficar, ela cessa o informar para se mostrar uma pessoa que enxerga o que ninguém enxerga, ou seja, ela para de querer, entre aspas, ajudar, enquanto na verdade ela está querendo mostrar conhecimento, né? Um conhecimento pífio, porque ela se encontra no abismo entre a teoria e a prática, ela para com isso, busca realmente pôr em prática, começa a escutar quem está ao seu redor, todo mundo, tá? Todo mundo. Nesse momento, o universo traz informações através de todo mundo. E aí ela vai começar a realmente querer dar ajudas genuínas e não mostrar que sabe. Isso é fazer força para sair. E aí tem vários, eu posso citar na prática, eu já citei na prática, né? Ser humilde a escutar as pessoas ao seu redor.
independente da informação que for, escutar e refletir sobre aquilo. Refletir. Não é escutar, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não. Sempre quando isso ocorre, a pessoa está sendo egocêntrica. Até mesmo se for alguma pessoa lunática falando, às vezes aquilo ali, né, tem um certo sentido em algum ponto. Então, sempre ouvir o que as pessoas têm para te dizer é importante. Filtrar, claro. Filtrar, porque algo vai ser útil, mas nem tudo vai ser útil, mas deve escutar. Isso é humildade. Tá? Nesse ponto aí do poço, que a pessoa está no abismo, esse é o primordial. Porque quando a pessoa está no abismo, ela cria um véu que ela não enxerga nada. É muito triste ver isso. Uma vez eu fui em São Paulo, lá, renovar uma ressonância harmônica, o professor Hélio, e aí tinha uma mulher, ela e a filha. Nossa, sim, se achava a tal. Eu já estava estudando há 8 anos, eu tinha uns 2 anos, 1 ano e meio de estudo, ela estava há 8 anos. Falar pra caramba, ela é filha. Dura que nem um coco, não tinha dinheiro nem pra voltar pra casa. Falando, e não aceitava nada. Só ela queria falar, queria ser o centro, só ela queria falar. Falava, mas sem resultado. E não permitia que ninguém a ensinasse. Quando alguém queria falar alguma coisa pra ela, ela retrucava, querendo ela ensinar pra pessoa, sabe? É uma coisa assim, triste de se ver. Triste, completamente dominada pelo véu do egocentrismo. No abismo. Ou seja, respondendo a sua pergunta, Jéssica, o mais importante é a força, é ter a humildade e escutar as pessoas ao seu redor e refletir sobre aquilo. E aí, a partir daí, você mostrar conhecimento por ajudar de forma verdadeira, genuína, com ações eficazes, não com blá blá blá, tira o blá 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 e coloca a mão na massa, tanto para ajudar, tanto para colocar o conhecimento em prática. Esse é o cerne da questão. Fala, quem chamou? Igor, foi eu, Igor. Fala, boa Rita. noite. Fala, querida. Igor, rapidinho, no caso da gente ver uma pessoa, vamos dizer, se autoelogiando e fazendo coisas que você vê que não é bom para ela, a gente vendo aquilo, é melhor ficar quieto ou procurar de alguma forma ajudar? Ou só se a pessoa perguntar e pedir ajuda? Você pode. Se a pessoa pedir ajuda, ok, mas essa pessoa não vai pedir ajuda. Óbvio. Se ela está nesse estilo, ela não vai pedir. E aí o que você pode fazer é o seguinte. Você chega para ela e fala, olha, você me permite eu fazer uma observação, mas não queria que você levasse a mal, o meu intuito é te ajudar, tudo mais, queria que você fazer uma observação, queria que você refletisse de forma sincera sobre isso. Você permite? A pessoa vai falar, permito. Se ela fala, não permito, pum. Ela vai falar, permito, você vai chegar e fala. Pum, e ponto, acabou. Se ela quiser mais, você vai falar mais. Se ela falar, não sei o que, você bico calado e acabou. Sem insistir. Tá certo. Tá bom, Igor, certo? obrigada. Valeu, querida. Bom, Igor, mais alguém? Tem mais uma dúvida aqui da Ana Maria. Pode perguntar, pode falar, Que querida. ela também estava Obrigado, tá, Ana, ela... por estar passando as perguntas. Fala, querida. Ela perguntou assim, em algumas situações surge a dúvida se é ego ou intuição que nos fala. Como discernir? Se é ego ou se é intuição, isso aí é o seguinte, porque aí a gente entra na questão do ego, o ego, de forma, o que eu indico, quem perguntou Ana Maria, o que eu indico para Ana Maria, para ela ter uma resposta plena, porque eu vou dar uma resposta rápida que não vai, né? Para ter uma resposta plena, ela pode ler um livro, 150 páginas, chamado O Fator Ego. Esse livro. E assistir o filme Revolver, também fala do ego. Assistir o filme Revolver e ler o livro O Fator Ego,
qualquer pessoa vai ter uma percepção muito maior do ego, é o que eu indico. Aí é uma dica eficaz. Não, eu vou falar que 1 minuto vai ser uma coisa, né? Vai entrar pelo vídeo, vai pelo outro, uma coisa boba. Então, a ajuda eficaz que você pode ter, que eu posso te orientar é essa. Ler esse livro, O Fator Ego, e aproveitar e assistir um Revólver. Certo? Para todo mundo aí fica a dica. Mais alguém? Então, agradeço. Igor. Pode perguntar, querida. Pode perguntar. Ei, boa noite, tudo bem? Boa Eu vou noite. aproveitar, acho que a minha pergunta vai ser um pouco boba, mas vou aproveitar para perguntar. Hoje aconteceu uma situação comigo muito interessante, que foi a minha namorada comentou comigo que estava passando por um processo e tal. E aí eu falei com ela, não, pô, respira, ensinei até um dos exercícios de respiração que eu aprendi na sua live, assim. E ela me respondeu, eu recebi de uma forma muito ruim, assim, ela falou assim, eu não tenho tempo, assim. E isso me deixou muito bravo. Ela falou que tu não tem bravo. tempo? E eu fiquei muito brava com isso, assim. Não, a resposta dela foi a seguinte. Desculpa te interromper. Eu não acredito nisso, ponto. Isso aí, eu não curto isso, ponto. É o direito dela. As mulheres são bem indiretas nesse ponto, bem... Mas fala, continua, querida, pode falar. Marilza, você tá abrindo o áudio. Tem que deixar o áudio fechado, querida. Pode falar. Foi só isso, essa questão? Sim, porque aí o que eu ia perguntar era sobre mim, né? Será que essa sombra da rejeição. Isso, beleza. Sombra da rejeição, tá na cara. Certo? Bacana. Certíssimo, amigo. Obrigado. É isso aí. E aí, qual o segredo? Não reagir. Deixa queimar por dentro, mas não reage. Bom, vou encerrar. Alguém quer perguntar antes de eu encerrar? É a última pergunta, hein, gente? Eu tenho que... Meu cachorro tá doido pra ir na rua, dar uma passeada. Vilma, quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, querida. Sim, eu quero, Igor. É porque, assim, sempre quando eu assisto essas lives, principalmente de arquétipo, eu queria saber se é autossabotagem, que eu acredito que seja. Eu fico muito mal, sabe? A minha mente quer fugir. Você dorme? Eu quero dormir o tempo todo. Eu faço o maior esforço para ficar, sabe? Mas ainda assim eu cochilo, sabe? É sabotagem, né? Com certeza, né? Com certeza. Com certeza. Inclusive, quando eu assistia também as palestras do Hélio Couto... Sabe por quê? Sabe geralmente a origem disso aí, pra gente encerrar a live, tá? A origem disso aí, sabe por quê? É questões religiosas, porque tem muitos arquétipos que tem um nome, arquétipo do Deus tal, arquétipo do Deus tal. Aí quando a pessoa tem crenças religiosas, às vezes de colégio, às vezes, sei lá, primeiro Eucaristia e tudo mais, ou uma criação evangélica, nada contra, tem coisas muito boas na maioria das religiões, só que todas elas têm questões limitantes muito grandes. Quando vê essa palavra Deus, ela não consegue discernir que não tem nada a ver com Deus. Nada a ver. Deus, D maiúsculo, ela tem que entender. O Criador, você tem um único Criador do universo, né? Do universo. Né? O Criador do planeta Terra é uma outra coisa. O Criador do universo tem um. É o Deus, um D maiúsculo, é o todo. Aí quando falamos do arquétipo do Deus Apolo, não é o Deus, né? Essa palavra Deus é apenas uma palavra, uma nomenclatura. Poderia ser outra qualquer, poderia ser Santo Apolo, poderia ser São Apolo, poderia ser jogador Apolo. Deus ali, Deus Apolo, o Deus é apenas uma nomenclatura, só que as pessoas não conseguem captar isso, não conseguem discernir, não conseguem diferenciar. Aí vem toda a autossabotagem com os arquétipos. Geralmente vem muito disso. E geralmente, todo assunto, às vezes, que a mente percebe que a pessoa vai crescer, vai evoluir, se existe um não merecimento muito grande, e aí isso aí, geralmente, o que pega muito é o machismo. Tá? Enfim, casos... a pessoa teve... dá um exemplo, a pessoa se relaciona... Mulher, quando ela se relaciona com homem casado...
nossa, eu vejo que ela cria um não merecimento enorme, né? Maior do que uma possível traição dela com o marido. E aí, esses não merecimentos ficam na mente. Qualquer possibilidade de evolução, a mente bloqueia. Porque ela se sente não merecedora em razão do machismo. Não estou falando que é certo ou errado trair, mas isso é uma outra conversa. Estou explicando as bases aí muito fortes do não merecimento. Geralmente, machismo, né? Tem mulheres que criam débitos por todo ato sexual que ela teve na vida, ela cria débito, porque acha que é algo, né, do mal, né? Acredita. E não percebe, ela acha que gosta de sexo, mas na verdade, para cada sexo que ela fez na vida, cria um débito. É bizarro. E o machismo. E também essa questão da figura de Deus nos arquétipos. Eu vejo isso muito forte. Não que seja um desses fatores, mas são 2 pontos aí bem fortes. Tá? Mas respondendo a sua pergunta, com certeza isso aí é autossabotagem. Autossabotagem. Beleza? Agradeço a presença de todos. Tá frio aí, Dani? Tá frio? Tá de gorro? Tá? Agradeço. Valeu, Hanna. Valeu todo mundo. Forte abraço. E avante! Essa aula vai ficar gravada. Quem não me segue no canal, tem pessoas novas aqui, me segue lá no YouTube. Igor com H, Riqueza, com Z. Beleza? Um abraço.